Angela Simons achava que sua fé era suficiente, até que morreu. Ela sempre teve uma vida confortável e bem-sucedida. Executiva em uma grande empresa de saúde, vivia cercada pelo que o mundo chamava de sucesso. Um cargo prestigiado, um carro de luxo e uma bela casa à beira do lago. Além disso, frequentava a igreja com certa regularidade e fazia suas doações. Para ela, isso bastava. Mas tudo mudou no dia 12 de dezembro de 2024. O que deveria ser um procedimento simples, uma cirurgia de vesícula, acabou levando Angela a uma experiência que transformaria sua visão sobre a vida, a fé e o que realmente significa estar desperto espiritualmente. Ela se lembra claramente do ambiente frio da sala de cirurgia, das luzes intensas acima dela e do anestesista começando a contagem regressiva. Quando seus olhos se fecharam, imaginou que acordaria na sala de recuperação algumas horas depois. Mas, em vez disso, abriu os olhos em um lugar completamente diferente. Angela se viu flutuando acima do próprio corpo, observando a agitação da equipe médica. Os monitores, que antes seguiam um ritmo constante, agora emitiam sinais frenéticos. Algo estava errado. Seu coração havia parado. Foi então que tudo mudou. Uma luz intensa surgiu diante dela, puxando-a para um caminho que parecia não ter fim. E ao atravessá-lo, Angela percebeu que estava diante de algo grandioso. Sentiu uma paz indescritível, mas, ao mesmo tempo, um peso profundo em sua alma. Ela viu algo que a deixou em lágrimas. Jesus estava ali, e ele lhe mostrou algo que ela jamais poderia imaginar. Igrejas inteiras estavam sendo enganadas. Pessoas que acreditavam estar no caminho certo estavam, na verdade, dormindo espiritualmente. E o tempo para despertar estava se esgotando. A mensagem que recebeu era clara e urgente. O mundo estava correndo contra o relógio, e muitos estavam cegos para a verdade. Angela voltou para seu corpo momentos depois, trazida de volta pelos médicos. Mas nada mais seria como antes. Ela precisava contar ao mundo o que viu, antes que seja tarde demais. Eu não sentia medo, não havia desespero, apenas uma paz profunda, como se tudo o que eu conhecia já não me pertencesse mais. Então, vi o túnel. Já tinha ouvido falar sobre isso em relatos de quase morte, mas nada poderia me preparar para o que experimentei. Imagine a luz mais acolhedora que você já sentiu. Agora, multiplique essa sensação infinitamente. O túnel pulsava como se estivesse vivo, chamando meu nome em um convite irresistível. Conforme me movia por ele, o mundo que eu conhecia se dissolvia. O medo, as preocupações, os problemas da vida, tudo ficou para trás. Só restava a paz e um amor tão puro que era impossível descrever. Não havia passado, nem futuro, apenas aquele momento eterno onde tudo fazia sentido. Mas aquilo era só o começo. O túnel se abriu e, de repente, eu estava diante da glória, a sala do trono. Nenhuma palavra pode traduzir o que vi. As cores eram vivas, pulsantes, diferentes de tudo que existe na Terra. Eu não apenas enxergava as cores, eu as sentia. Cada partícula do ambiente emanava vida, conectada à presença divina. E então, eu o vi. Não precisei perguntar quem era. Quando uma criança ouve a voz da mãe, ela simplesmente sabe. Foi assim. Sua presença era avassaladora. Um amor tão intenso que me envolveu completamente. Mas quando olhei em seus olhos, algo me impactou mais do que tudo. Havia amor, havia alegria, mas também havia tristeza. Ele me fitou com ternura, mas seu coração estava pesado. Angela, eu te trouxe aqui porque minha igreja está em perigo. Suas palavras ecoaram dentro de mim. O que você verá hoje será difícil, mas precisa ser contado. Muitos dos meus filhos estão se desviando, e o tempo está se esgotando. De repente, a sala do trono desapareceu. Agora, flutuávamos sobre um mapa do mundo, mas não vi países, nem fronteiras. O que estava diante de mim eram luzes, representando igrejas. Algumas brilhavam com força, puras e intensas, mas muitas estavam fracas, oscilando, prestes a se apagar. Então Jesus disse: observe com atenção. Eu lhe mostrarei 4 perigos que estão destruindo minha igreja. O que verá partirá seu coração, assim como parte o meu. Mas meu povo precisa ser avisado. Ele segurou minha mão, e a revelação começou.
Jesus segurou minha mão e começamos a descer. Eu não sabia o que esperar, mas o que vi me abalou profundamente. Diante de nós, surgiu um templo gigantesco, mais parecido com uma arena esportiva do que com um lugar de adoração. No estacionamento, uma fileira de carros de luxo brilhava sob os holofotes. Mercedes, BMWs, Teslas, tudo reluzia como joias exibidas em uma vitrine. O brilho da riqueza dominava a cena. Mas o aperto de Jesus em minha mão se intensificou. Havia tristeza em seu olhar. "Olhe mais de perto", ele disse. Foi então que meus olhos se abriram para algo que a visão humana comum não poderia perceber. Entre a multidão, seres espirituais se moviam silenciosamente. Mas não eram os anjos que eu vira na sala do trono. Eram entidades sombrias, envoltas em uma luz falsa, sussurrando promessas de prosperidade em troca de sementes de fé. Dentro do prédio, a cena era ainda mais perturbadora. O santuário não parecia uma igreja. Era um espetáculo. Um palco gigantesco, telões imensos, luzes intensas. No centro, um pregador carismático desfilava pelo palco, vestindo um terno italiano que provavelmente custava mais do que muitos ali ganhavam em meses. "Deem sua melhor semente hoje", proclamava ele. "Deus não pode abençoar o que você não entrega. Quem deseja estar no círculo Platinum de parceiros ministeriais? Com uma oferta especial, você terá acesso exclusivo às nossas conferências de profecia e prosperidade." Jesus me levou para mais perto. Agora, eu podia ver os corações das pessoas. Muitas estavam endividadas, algumas prestes a perder suas casas, outras lutando para pagar contas médicas impagáveis. Mesmo assim, sacavam cartões de crédito, assinavam cheques que não podiam cobrir. E o mais doloroso, elas acreditavam sinceramente que estavam fazendo o que Deus queria. Foi quando Jesus suspirou e disse: "Minha casa será chamada casa de oração, mas veja no que a transformaram." Então ele me mostrou os bastidores. Eu vi os negócios milionários da igreja, os empreendimentos escondidos, a mansão luxuosa do pastor, contas bancárias secretas no exterior. Mas nada doía mais do que aquilo que não podia ser contado em dinheiro. A fé havia sido distorcida. O evangelho, que deveria ser uma mensagem de amor, redenção e graça, tinha sido transformado em um sistema onde Deus era reduzido a uma máquina de recompensas. Eles ensinam meu povo a me servir por interesse, mas eu os chamei para viverem em verdade. Jesus me olhou com profunda tristeza, e naquele momento eu soube, essa era apenas a primeira revelação. Jesus me olhou com tristeza e disse: "Eles dizem que me servem, mas usam minhas palavras para manipular. Pegam a verdade sobre generosidade e a transformam em um instrumento de exploração." De repente, a cena diante de nós mudou. Agora, eu estava dentro de um pequeno apartamento. A luz fraca iluminava uma mesa cheia de contas vencidas. Diante delas, uma mãe solteira chorava, angustiada. Na televisão, um pregador bem vestido declarava com convicção: "Plante sua semente de fé e Deus liberará sua bênção financeira." Com esperança no olhar e desespero no coração, ela pegou o telefone e digitou os números de seu cartão de crédito. Acreditava sinceramente que esse era o caminho para o favor de Deus. Jesus observou a cena em silêncio, mas sua dor era visível. "Isso parte meu coração", ele disse. "Não apenas pelo engano, mas porque impede meus filhos de conhecerem a verdadeira prosperidade." Ele me mostrou mais cenas. Idosos entregando suas aposentadorias, jovens sacrificando seus últimos recursos, famílias já endividadas doando o que não tinham, na esperança de que um milagre financeiro chegasse. Então, ele me mostrou algo ainda mais assustador. Veja o que acontece no reino espiritual. E naquele instante, meus olhos se abriram. Toda vez que alguém doava por medo ou manipulação, em vez de amor, um cordão escuro se enrolava ao seu redor. Como correntes invisíveis, essas amarras espirituais os prendiam ainda mais a um sistema de falsidade. As mesmas entidades que vi antes se alimentavam dessa energia, tornando-se mais fortes. Enquanto isso, a luz genuína da fé nas pessoas enfraquecia. Jesus então me levou a um outro lugar. Agora, veja a verdadeira riqueza. O que vi foi completamente diferente. Pequenas igrejas, reuniões simples, sem luxo.
Pessoas que oravam umas pelas outras, que compartilhavam o que tinham, que se apoiavam genuinamente. Não havia promessas vazias, nem barganhas espirituais. Mas havia algo que não vi na mega igreja anterior: a presença de Deus. A verdadeira prosperidade, explicou Jesus, não vem de fórmulas ou ofertas forçadas. Ela flui de um relacionamento sincero comigo. Sim, eu posso prover materialmente, mas nunca às custas da exploração, nunca transformando meu evangelho em uma transação. Então, ele me mostrou como tudo começou. Muitas dessas igrejas de prosperidade tinham surgido com boas intenções, mas, com o tempo, foram seduzidas pelo crescimento, pelo dinheiro, pelo poder. Expandir suas estruturas exigia mais recursos, e logo a necessidade de arrecadar se tornou mais importante do que o crescimento espiritual. Jesus me olhou e disse: diga a eles que eu nunca chamei minha igreja para ser um império comercial. Diga que desejo que prosperem, que tenham saúde, assim como suas almas, mas nunca às custas da verdade. E naquele momento, compreendi o peso da revelação que me fora entregue. A igreja precisava acordar, antes que fosse tarde demais. Jesus me olhou com um pesar profundo. Eles fizeram do dinheiro o seu Deus e chamaram isso de fé. A cena diante de nós mudou. Agora, eu via rostos marcados pela decepção. Pessoas que haviam dado tudo o que possuíam, acreditando que Deus multiplicaria suas ofertas. Mas, em vez da promessa de prosperidade, encontraram apenas a ruína financeira. O desespero virou amargura. A amargura se transformou em descrença. Muitos não apenas deixaram suas igrejas, eles rejeitaram Deus completamente. A dor que carregavam era real, uma ferida que ia além do dinheiro. É por isso que você deve avisá-los, disse Jesus. O dano não é apenas financeiro, é espiritual. Eles foram enganados e agora estão vacinados contra o verdadeiro evangelho. Receberam uma versão falsa que não pode salvar. Mas então, ele me mostrou algo diferente. Eu vi igrejas voltando ao ensino bíblico sobre prosperidade. Ali, o ato de dar era um reflexo de amor e gratidão, não um instrumento de barganha com Deus. Vi pastores vivendo modestamente, mais preocupados em alimentar suas ovelhas do que em construir impérios religiosos. Por um momento, senti esperança, mas Jesus apertou minha mão novamente. Seu olhar era sério. Isso foi apenas o primeiro aviso. Agora, devo lhe mostrar algo igualmente preocupante. A cena diante de nós se dissolveu, e fomos levados à próxima revelação. O novo ambiente me confundiu por um instante. Holofotes giravam no teto. Máquinas de fumaça criavam uma atmosfera vibrante. Jovens lotavam o espaço, segurando copos de café, rindo e conversando como se estivessem em um evento social. O ambiente era moderno, energético, mas algo não parecia certo. Isto é o que muitos agora chamam de igreja, disse Jesus. Observei ao redor e percebi detalhes inquietantes. As cruzes, quando existiam, eram discretas, apenas elementos decorativos. A palavra igreja não aparecia em nenhum lugar. Em vez disso, os letreiros anunciavam nomes como Centro de Vida ou Espaço de Conexão. Então, prestei atenção no culto. O pregador vestia jeans rasgados e uma camiseta de grife. Ele era carismático, envolvente, cheio de histórias divertidas. As pessoas o escutavam atentamente, entretidas. Mas conforme ele falava, percebi algo. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para não incomodar. O discurso era agradável, motivacional, inspirador. Mas onde estava o evangelho? Olhei para Jesus e perguntei: por que eles não falam sobre arrependimento? Sobre cruz? Sobre redenção? Ele respondeu com tristeza: porque têm medo de perder sua audiência. Trocaram a verdade pelo que agrada aos ouvidos. Querem ser aceitos pelo mundo. Mas ao fazer isso, deixaram de me anunciar. Fiquei em silêncio. Então, compreendi. Aquela igreja não estava vazia, mas estava espiritualmente seca. O entretenimento havia substituído a reverência. O desejo de ser relevante havia sufocado a essência do evangelho. E mais uma vez, Jesus olhou para mim e disse: você precisa avisá-los. Olhei para Jesus, tentando entender o que havia de errado. Eles nunca mencionam a cruz. Nunca falam sobre arrependimento.
Ele me olhou com pesar e respondeu: eles têm mais medo de ofender os visitantes do que de me ofender. Suas palavras me atingiram como um raio. Antes que eu pudesse responder, a cena mudou. Agora, eu estava em uma sala de reuniões. Era o centro de planejamento daquela mesma igreja. Líderes estavam sentados ao redor de uma grande mesa, discutindo os próximos cultos. O entusiasmo era visível, mas havia algo mais ali, uma cautela disfarçada. Um dos líderes, cheio de convicção, foi o primeiro a falar: precisamos ser relevantes. Vamos focar em mensagens sobre motivação, sucesso, realização pessoal. Nada muito pesado. As pessoas já enfrentam estresse suficiente no dia a dia. A sala inteira assentiu em aprovação. A ideia parecia fazer sentido. Então, outro líder acrescentou, com uma voz mais séria: e devemos evitar palavras como pecado e arrependimento. Isso pode fazer os visitantes se sentirem desconfortáveis. Vamos falar sobre crescimento interior, transformação de vida. Houve um murmúrio de aprovação. Todos concordavam que esse era o caminho certo. Fiquei em silêncio, mas Jesus apenas observava. Então, algo inesperado aconteceu. Ele me permitiu enxergar além das palavras. Vi os corações daqueles líderes. Muitos estavam bem intencionados. Queriam alcançar mais pessoas, tornar a igreja acessível, evitar confrontos. Mas ao redor deles, algo mais sinistro acontecia. Espíritos obscuros se moviam silenciosamente, sussurrando em seus ouvidos. Eles encorajavam cada concessão, cada pequeno desvio da verdade, cada ajuste que diluía a essência do Evangelho. Jesus sussurrou para mim: agora, veja o que acontece quando uma celebridade visita. A cena mudou novamente. Agora, eu estava em um culto de domingo. A igreja estava lotada. O ambiente era vibrante, quase elétrico. Todos estavam animados, pois um famoso ator daria seu testemunho naquela manhã. O homem subiu ao palco. Ele sorriu, pegou o microfone e começou a falar. Contou sua história com entusiasmo. Como encontrou fé, como começou a acreditar em Deus, como isso o ajudou a conquistar mais sucesso, mais oportunidades, mais confiança. As pessoas aplaudiram, algumas até choraram, mas algo me incomodava. Ele não mencionou arrependimento, não falou sobre transformação, nada sobre salvação. Então Jesus olhou para mim e disse: agora, volte 5 anos no tempo. De repente, estávamos na mesma igreja, mas tudo era diferente. Naquele tempo, a verdade ainda era pregada. Os pastores falavam sobre pecado e redenção. Chamavam as pessoas ao arrependimento, oravam pelos enfermos, confrontavam questões espirituais sem medo das consequências. A diferença era gritante. O que aconteceu? Perguntei, chocada com a mudança. Jesus não hesitou. Eles trocaram a verdade pela aceitação. Preferiram ser populares a serem fiéis. Olhei ao redor. A igreja ainda estava cheia. Mas agora, o evangelho havia sido diluído. A cruz havia se tornado apenas um símbolo decorativo. O arrependimento, um tema incômodo. O nome de Deus, um acessório para discursos motivacionais. E então, Jesus disse a mim: você precisa avisá-los, antes que seja tarde demais. Os olhos de Jesus refletiam tristeza. Eles estão com medo. Medo de perder membros. Medo de serem chamados de ultrapassados. Medo de confrontar a cultura. Foi então que compreendi. A busca por relevância levou muitas igrejas a comprometer a verdade. Não abandonaram a fé de uma vez. Não foi uma decisão repentina. Foi um desvio sutil, feito de pequenas concessões, sempre justificadas pelo desejo de atrair mais pessoas. A cada ajuste, a mensagem do Evangelho ficava mais diluída. E quando perceberam, quase nada restava. O amor verdadeiro lança fora o medo, disse Jesus. Mas eles escolheram a aprovação dos homens em vez da minha. Ele me mostrou como essa abordagem se espalhou. Igrejas inteiras, em diferentes lugares, adotaram esse modelo. Removeram elementos essenciais da fé para se tornarem mais acessíveis. Eles dizem que estão alcançando os perdidos, continuou Jesus. Mas não os estão alcançando com a verdade. Estão apenas entretendo-os em sua jornada para a destruição. Pessoas frequentavam essas igrejas por anos. Saíam sentindo-se bem, motivadas, mas inalteradas.
Nunca ouviam sobre arrependimento, nunca entendiam a seriedade do pecado ou o verdadeiro significado da cruz. Então, vi algo assustador. Acima dessas igrejas, uma névoa escura pairava no ar. Ela formava uma barreira invisível, impedindo que a verdadeira luz do Evangelho penetrasse. Era como uma muralha espiritual, um filtro que transformava a fé em algo superficial. Jesus olhou para mim e disse: eles criaram uma aparência de piedade, mas negaram seu poder. Oferecem aceitação sem transformação, inclusão sem arrependimento, graça sem verdade. Ele me mostrou mais. Vi grupos de jovens onde os líderes evitavam falar sobre pureza sexual, com medo de parecerem conservadores demais. Vi pastores pulando passagens difíceis da Bíblia, receosos de ofender sua plateia. Vi cultos de oração sendo substituídos por sessões de pensamento positivo. Tudo parecia agradável, confortável, mas algo estava profundamente errado. Então, Jesus me mostrou algo ainda pior. Eu vi a fome. Não uma fome física, mas espiritual. As pessoas dessas igrejas estavam famintas pela verdade, mas estavam sendo alimentadas com migalhas. Jesus suspirou e disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz. No fundo, elas têm sede da verdade, mas estão sendo enganadas com ilusões. Olhei para ele. Sabia o que aquilo significava. Era hora de avisá-los, antes que fosse tarde demais. Jesus olhou para mim e disse: agora, quero lhe mostrar algo ainda mais sério. A cena diante de nós mudou. Eu estava dentro de mais uma mega igreja, mas algo estava estranho. O ar parecia pesado, como se uma força invisível pressionasse o ambiente. O brilho das luzes, os telões, a estrutura grandiosa, tudo estava ali, mas havia algo fora de lugar. Observe com atenção, disse Jesus. Este é talvez o engano mais sutil de todos. O pastor entrou no auditório. O que aconteceu a seguir me deixou em choque. As pessoas se levantaram e começaram a colocar suas roupas no chão, formando um caminho para ele passar. Outros choravam, não porque sentiam a presença de Deus, mas porque estavam diante daquele homem. Vi mãos se estendendo, tentando tocar suas vestes, como se ele carregasse um poder especial. Jesus suspirou profundamente. Veja o que acontece quando os homens roubam a minha glória. Então, meus olhos espirituais se abriram. Acima daquela igreja, no reino invisível, vi algo terrível. Seres luminosos se moviam entre as pessoas, sussurrando em seus ouvidos. Pareciam anjos, mas logo percebi a verdade. Eram demônios disfarçados. Eles semeavam palavras no coração da congregação. Este homem é especial. Ele tem uma unção única. Vocês precisam da aprovação dele para ouvir a voz de Deus. Então, Jesus me levou aos bastidores. Estávamos no escritório do pastor. O ambiente era luxuoso. As paredes estavam cobertas de fotos dele mesmo, de prêmios, de livros que levavam seu nome. Ele não estava sozinho. Uma comitiva o cercava, tratando-o como um rei. Ninguém ousava questioná-lo. Seu poder era absoluto. Agora, veja o que está faltando, disse Jesus. Olhei ao redor. Não havia sinais de oração, nenhuma busca humilde por Deus, nenhuma dependência real do Espírito Santo. Cristo não era o centro daquela igreja. Ele havia se tornado apenas um nome secundário no império pessoal daquele homem. Agora, olhe para o impacto no meu povo, instruiu Jesus. A cena mudou novamente. Vi os membros daquela igreja, homens e mulheres que dependiam completamente da palavra do pastor para qualquer decisão. Mulheres ignoravam a liderança de seus maridos porque o pastor havia dito algo diferente. Homens abriam mão de seu papel espiritual porque acreditavam que só o pastor tinha autoridade para guiá-los. Eles não oravam, não buscavam discernimento por si mesmos. Viviam na sombra de um homem, como se sem ele não pudessem se aproximar de Deus. Então, Jesus olhou para mim e disse: eles dizem que me seguem, mas seguem um homem. O verdadeiro pastor deve apontar para mim, não para si mesmo. Senti um aperto no coração. A idolatria havia se infiltrado na igreja, não em forma de estátuas ou imagens, mas na exaltação de líderes humanos acima da própria presença de Deus. E então, Jesus disse: você precisa avisá-los, antes que seja tarde demais. Jesus olhou para mim com seriedade. Isso não é liderança. Isso é abuso espiritual.
A cena diante de mim se desdobrou como um alerta. Vi como certos pastores haviam expandido sua influência para além do púlpito. Seus rostos estavam por toda parte, em livros, podcasts, redes sociais, estampados em camisetas. Eles não eram mais apenas líderes espirituais. Tornaram-se marcas, celebridades, influenciadores. Suas palavras eram tratadas como sagradas, em alguns casos, até acima das Escrituras. Jesus suspirou e disse: "Na cruz, eu rasguei o véu do templo para que todos pudessem ter acesso direto ao Pai. Mas esses homens estão reconstruindo o véu, colocando-se como mediadores entre mim e o meu povo." A cena mudou. Vi outras igrejas onde o mesmo padrão se repetia. Pastores exigiam lealdade absoluta, alegavam ter revelações especiais que não podiam ser questionadas e torciam as Escrituras para controlar suas congregações. As pessoas não estavam ali por amor a Deus, mas por medo de contrariar seus líderes. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais preocupante. A visão agora era de lares fragmentados. Casamentos estavam em crise. Os casais não tomavam decisões juntos, porque precisavam primeiro saber o que o pastor pensava sobre aquilo. Pais e filhos viviam inseguros, buscando a aprovação de um homem em vez de buscarem o propósito de Deus para suas vidas. O pastor havia se tornado a voz suprema dentro da casa. Jesus apontou para o reino espiritual. No momento em que as pessoas colocavam esses líderes em um pedestal, cordões escuros de escravidão se enrolavam ao redor delas. Seu discernimento espiritual desaparecia. A capacidade de ouvir a Deus ficava embotada. Sem perceber, estavam cada vez mais vulneráveis ao engano. Foi então que Jesus disse: "Agora, veja até onde isso pode chegar." Fui transportado para outra cena. Um pastor estava no púlpito, ensinando algo claramente contrário às Escrituras. Suas palavras eram manipuladas para acomodar a cultura e não para confrontar o pecado. Alguns membros da igreja, preocupados com o que ouviam, tentaram questioná-lo. Mas, assim que expressaram sua inquietação, foram imediatamente rotulados como rebeldes. "Quem questiona a visão do pastor está se opondo à vontade de Deus", diziam os seguidores. A autoridade daquele homem não podia ser questionada. Foi então que Jesus disse com firmeza: "Eles se esqueceram de que eu sou o cabeça da minha igreja. Criaram uma nova hierarquia espiritual que eu nunca ordenei." A cena era assustadora. A verdade estava sendo sufocada. E aquele sistema, longe de diminuir, estava se perpetuando. Vi jovens crescendo nesse ambiente, sendo ensinados a seguir homens em vez de seguir a Deus. Vi gerações inteiras sendo treinadas para depender de líderes humanos, ao invés do Espírito Santo. E então, Jesus olhou para mim e disse: "Você precisa avisá-los, antes que seja tarde demais." Jesus olhou para mim com seriedade. Isso não é liderança. Isso é abuso espiritual. A cena diante de mim se desdobrou como um alerta. Vi como certos pastores haviam expandido sua influência para além do púlpito. Seus rostos estavam por toda parte, em livros, podcasts, redes sociais, estampados em camisetas. Eles não eram mais apenas líderes espirituais. Tornaram-se marcas, celebridades, influenciadores. Suas palavras eram tratadas como sagradas. Em alguns casos, até acima das Escrituras. Jesus suspirou e disse: "Na cruz, eu rasguei o véu do templo para que todos pudessem ter acesso direto ao Pai. Mas esses homens estão reconstruindo o véu, colocando-se como mediadores entre mim e o meu povo." A cena mudou. Vi outras igrejas onde o mesmo padrão se repetia. Pastores exigiam lealdade absoluta. Alegavam ter revelações especiais que não podiam ser questionadas e torciam as Escrituras para controlar suas congregações. As pessoas não estavam ali por amor a Deus, mas por medo de contrariar seus líderes. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais preocupante. A visão agora era de lares fragmentados. Casamentos estavam em crise. Os casais não tomavam decisões juntos, porque precisavam primeiro saber o que o pastor pensava sobre aquilo. Pais e filhos viviam inseguros, buscando a aprovação de um homem em vez de buscarem o propósito de Deus para suas vidas. O pastor havia se tornado a voz suprema dentro da casa. Jesus apontou para o reino espiritual.
No momento em que as pessoas colocavam esses líderes em um pedestal, cordões escuros de escravidão se enrolavam ao redor delas. Seu discernimento espiritual desaparecia. A capacidade de ouvir a Deus ficava embotada. Sem perceber, estavam cada vez mais vulneráveis ao engano. Foi então que Jesus disse: "Agora, veja até onde isso pode chegar." Fui transportado para outra cena. Um pastor estava no púlpito, ensinando algo claramente contrário às Escrituras. Suas palavras eram manipuladas para acomodar a cultura e não para confrontar o pecado. Alguns membros da igreja, preocupados com o que ouviam, tentaram questioná-lo, mas assim que expressaram sua inquietação, foram imediatamente rotulados como rebeldes. Quem questiona a visão do pastor está se opondo à vontade de Deus, diziam os seguidores. A autoridade daquele homem não podia ser questionada. Foi então que Jesus disse com firmeza: "Eles se esqueceram de que eu sou o cabeça da minha igreja. Criaram uma nova hierarquia espiritual que eu nunca ordenei." A cena era assustadora. A verdade estava sendo sufocada. E aquele sistema, longe de diminuir, estava se perpetuando. Vi jovens crescendo nesse ambiente, sendo ensinados a seguir homens em vez de seguir a Deus. Vi gerações inteiras sendo treinadas para depender de líderes humanos, ao invés do Espírito Santo. E então, Jesus olhou para mim e disse: "Você precisa avisá-los, antes que seja tarde demais." Jesus me olhou e disse: "Agora, quero lhe mostrar algo ainda mais profundo." A cena diante de mim mudou. Vi ministros sendo treinados, mas o foco não era mais fazer discípulos de Cristo. Eles aprendiam a construir seguidores para si mesmos, criavam marcas pessoais, ampliavam sua influência, transformavam seus nomes em selos de autoridade. "O que aconteceu com os pastores?" perguntei. Jesus então me mostrou algo doloroso. Muitos deles começaram com corações sinceros. Queriam servir, queriam ensinar, mas foram seduzidos pelo poder, pelo status, pela admiração das multidões. O inimigo havia armado uma armadilha sofisticada. Alimentava seus egos enquanto os aprisionava com correntes invisíveis de orgulho. "O mais triste", disse Jesus, com um olhar de compaixão, "é que muitos nem percebem que se tornaram ídolos." Alguns desses líderes realmente acreditavam que eram especiais, mais ungidos, mais próximos de Deus do que os outros. Estavam iludidos pela própria fama, prisioneiros do status e da celebridade religiosa. Mas então, Jesus me mostrou a solução. Vi igrejas saudáveis, lugares onde os pastores não buscavam aplausos, mas serviam com humildade. Eles não atraíam as pessoas para si, mas as guiavam até Cristo. "Estes são os meus verdadeiros pastores", disse Jesus. "Eles alimentam minhas ovelhas e as conduzem a mim." Mas antes que eu pudesse absorver totalmente aquela visão, o semblante de Jesus ficou ainda mais sério. "Agora", ele disse, "vou lhe mostrar o engano mais perigoso de todos." A cena mudou drasticamente. Agora, eu estava em uma reunião de líderes. O ambiente parecia pesado, carregado de um significado espiritual profundo. "Observe como o comprometimento começa", instruiu Jesus. A reunião parecia comum, mas logo percebi o que estava acontecendo. Os líderes discutiam maneiras de atualizar sua posição sobre pecados claramente definidos nas Escrituras. Suas intenções pareciam boas. Queriam ser mais acolhedores, mais inclusivos, alcançar mais pessoas. Mas, à medida que cada concessão era feita, algo sombrio acontecia no reino espiritual. Forças invisíveis se moviam na sala, crescendo em influência. A cada decisão de suavizar a verdade, um espírito de engano se fortalecia. "Eles chamam o mal de bem e o bem de mal", disse Jesus. "Colocam trevas no lugar da luz e luz no lugar das trevas." Ele me mostrou como esse processo se espalhava. Igrejas que antes ensinavam a verdade bíblica, agora buscavam agradar a cultura. No início, as mudanças eram discretas, suavizavam a linguagem sobre pecado, evitavam tópicos controversos, reinterpretavam ensinamentos claros da Bíblia para se encaixar no pensamento moderno. "Olhe mais profundamente", disse Jesus.
Vi igreja após igreja abandonando os princípios bíblicos sobre moralidade, casamento e santidade. Mas o que mais me chocou foi como usavam as Escrituras para justificar essas mudanças. Distorciam a palavra de Deus para validar aquilo que ele claramente condenava. Então, Jesus me olhou nos olhos e disse: "Agora veja o que acontece." Jesus olhou para mim e disse: "Agora, veja o que acontece no reino espiritual quando a verdade é comprometida." O que vi foi assustador. Cada vez que uma igreja redefinia o pecado em vez de confrontá-lo, uma sombra densa descia sobre a congregação. O discernimento espiritual das pessoas se enfraquecia. Aos poucos, a diferença entre a verdade e o engano desaparecia. Esse é o padrão, explicou Jesus. Primeiro, começam a questionar: será que as Escrituras realmente dizem isso? Depois, afirmam: os tempos mudaram. Precisamos de novas interpretações. Por fim, declaram abertamente: o que Deus chamou de pecado é, na verdade, algo abençoado por Ele. Olhei ao redor e vi o cumprimento dessas palavras. Havia igrejas onde o casamento bíblico não era mais defendido, onde a imoralidade era celebrada como amor, onde o temor a Deus havia sido substituído por uma graça distorcida, que não exigia arrependimento. Agora, olhe para o custo disso, disse Jesus. Ele me mostrou o impacto sobre as pessoas que frequentavam essas igrejas. Vi homens e mulheres lutando contra o pecado, mas sem encontrar libertação, porque foram ensinados que seu pecado não era pecado. O resultado? Escravidão disfarçada de liberdade. Jesus citou as Escrituras. Eles prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. Vi cristãos sinceros, sentindo um profundo conflito dentro de si. Seus espíritos sabiam a verdade, mas eram ensinados a ignorar a voz de Deus em seus corações para se encaixar na aceitação cultural. Então, a cena mudou novamente. Agora, eu estava dentro de um culto. A música era envolvente, a atmosfera acolhedora, mas algo essencial havia sido retirado. Não havia mais menção à cruz. Sem a cruz, explicou Jesus, não há necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação verdadeira. Vi jovens buscando respostas sobre identidade, moralidade e propósito, mas, em vez da verdade bíblica, eram ensinados a seguir a sabedoria da cultura. E então, vi algo ainda mais perturbador. Fui levado a uma sala onde crianças aprendiam sobre o mundo, mas o que ouvi me gelou a alma. Elas não estavam sendo ensinadas sobre Deus, sobre a verdade ou sobre propósito. Elas eram bombardeadas com ensinamentos que contradiziam não apenas as Escrituras, mas a própria lei natural. Aprendiam que não havia verdade absoluta, que podiam criar sua própria realidade, que não precisavam seguir nenhum padrão além do que sentiam ser certo. Olhei para Jesus e sua expressão era de dor. Eles estão moldando uma geração inteira para acreditar na mentira. Meu coração pesou. O que eu estava vendo não era apenas um erro passageiro. Era uma estratégia bem planejada para afastar as pessoas da verdade, geração após geração. Jesus então disse: agora, você entende por que precisa avisá-los? E naquele momento, compreendi. A batalha não era apenas por essa geração, mas pelas que ainda viriam. E a verdade precisava ser proclamada, antes que fosse tarde demais. Jesus olhou para mim com tristeza e disse: estão ensinando a maior mentira da serpente, que o homem pode decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado. Então, ele me mostrou algo ainda mais doloroso. Vi pastores e líderes que sabiam que estavam comprometendo a verdade, mas estavam presos pelo medo. Medo de perder membros, medo de serem rejeitados pela cultura, medo de serem rotulados como intolerantes. Jesus suspirou profundamente e declarou: o medo é o inimigo da verdade. O amor perfeito lança fora o medo, mas eles escolheram temer os homens em vez de temer a Deus. Olhei ao redor. Aquelas igrejas não tinham mais poder para transformar vidas. Vi pessoas lutando contra o pecado, buscando esperança, ansiando por mudança, mas não encontravam libertação. Em vez disso, recebiam um evangelho diluído, aceitação sem mudança, inclusão sem arrependimento, amor sem santidade. Então Jesus me disse: sem a verdade, não há transformação real.
Essas palavras ecoaram dentro de mim como um alerta. O Evangelho havia sido transformado em algo confortável, mas sem poder. Igrejas que antes pregavam a santidade e o poder de Deus, agora ofereciam apenas mensagens agradáveis e temporárias, sem salvação real. Foi então que Jesus me deu uma última instrução. Diga a eles que tudo deve ser construído em oração e ancorado no meu nome. Antes que eu pudesse responder, senti algo me puxando de volta. Era como se uma força invisível e irresistível me envolvesse. Poderosa, mas ao mesmo tempo suave e cheia de paz. Num instante, abri os olhos. Eu estava de volta. Acordei no hospital, cercada por médicos e enfermeiros. O ar encheu meus pulmões novamente. Meu coração voltou ao ritmo normal, mas algo era diferente. Eu sabia que não era a mesma pessoa. A presença de Deus me envolvia de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu estava viva. E agora, ao compartilhar este testemunho, minha oração é que aqueles que ouvirem despertem, que retornem ao verdadeiro Evangelho, que voltem ao lugar de oração sincera, de comunhão real com Deus. Jesus foi claro. Arrependam-se e retornem ao primeiro amor. Busquem primeiro o reino de Deus e tudo mais se encaixará. Não se deixem enganar pelos falsos evangelhos da prosperidade, da aceitação sem santidade ou da idolatria de líderes humanos, porque sua palavra é verdadeira. Seu poder é real. E ele está chamando seu povo de volta. Essa é a minha história, meu aviso, minha esperança, que o povo de Deus volte para ele antes que seja tarde demais. Foi isso que Jesus me mostrou, e eu nunca mais serei a mesma. E a minha oração é que, depois de ouvir esse testemunho, você também não seja. A experiência que compartilhei não é apenas um relato extraordinário, mas um alerta. A verdade não pode ser negociada. O Evangelho não pode ser diluído. A própria Bíblia nos adverte, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4:3-4. Esse tempo já chegou, mas ainda há esperança. Jesus está chamando seu povo de volta. Muito obrigada por me ouvir. Oro para que essa mensagem desperte corações e traga muitos de volta à verdade. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas despertem. Nos vemos no próximo.